Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rússio Conci e estamos em 2026. Que bom que você está conosco novamente. Estivemos ao longo de 2025 aqui junto com você todas as semanas. Fizemos aqui mais de 50 programas e esse é o propósito, estar todas as semanas com você, trazendo a cada semana um tema diferenciado, um tema que repercute no Brasil e no mundo, e trazendo sempre debatedores extremamente qualificados, de modo que você, ao entrar, ao início do programa, você possa ter uma visão, ou você não ter visão nenhuma sobre aquele tema, mas ao sair você seja alguém diferenciado, trazendo com certeza repercussão aqui do conteúdo que nós estamos aqui trabalhando para você. E que você possa repercutir isso ao longo da sua vida, ao longo do seu dia a dia, na sua família, na sua profissão. A criatividade deixou de ser apenas talento individual para se tornar um motor coletivo de transformação. Hoje, ideias não nascem apenas de grandes centros ou dentro de grandes empresas. Elas surgem em comunidades, em encontros, em movimentos colaborativos que conectam, acima de tudo, pessoas. Quando bem estruturadas, ideias deixam de ser discurso e passam a gerar impacto e movimento real. É sobre isso que a gente vai falar hoje, como a criatividade se organiza, como esses movimentos funcionam e por que eles se tornaram tão importantes em um mundo em transformação. Eu sou Rússio Conci e no episódio de hoje, no Zoom Debates, recebo João Gabriel Huguenin e Beto Grillo. Fiquem com a gente, daqui a pouco a gente volta para esse tema que com certeza é um tema criativo e inovador. Até já! Olá, estamos de volta e o tema de hoje ele fala sobre criatividade, inovação e como a criatividade e inovação elas com certeza estão impactando as cidades. E para debater esse tema, eu tenho aqui dois convidados e já começo pelo João Gabriel Huguenin. Seja bem-vindo, João Gabriel, é um prazer receber você aqui. João Gabriel é administrador, consultor e empreendedor com mais de 15 anos de experiência nas áreas comercial, financeira e de desenvolvimento de negócios. Atuou por mais de uma década no setor financeiro, onde se destacou em vendas, negociação, relacionamento com grandes clientes, acumulando diversos reconhecimentos por performance. É mestrando em direção comercial e marketing e possui MBA em gestão empreendedora. O currículo ele é longo aqui do João Gabriel e a gente sempre pede, João, para que o currículo não fique aqui na letra fria e a gente falando, um terceiro falando da gente. E melhor do que eu apresentar você, é você se apresentar. Seja muito bem-vindo. Quem é o João Gabriel Huguenin? Muito obrigado, Rússio. Obrigado pelo convite. Beto Grillo está aqui comigo, um grande parceiro. É um prazer enorme. Não podia pensar em ninguém melhor para estar aqui comigo, falando com você sobre essas temáticas, né? Mas antes disso, me apresentando, a minha história aqui, até bacana estar falando aqui com você, porque em 2011, você não vai se lembrar disso, né? Eu sei que sua experiência é muito grande, mas parte da minha formação se passou na sua mão, né, em 2011, quando você me concedeu uma bolsa de estudos. Hoje eu tenho a oportunidade de falar que eu sou administrador de empresas. Deixa eu falar isso e agradecer. Perfeito, senão não ia ter essa surpresa aqui. Então agradecer também, né, parte da minha construção passou aí por esse contato e hoje tenho aqui a oportunidade de estar falando com você, então muito bacana, obrigado pelo convite. Eu tenho mais de 15 anos de experiência em vendas, né, sendo que dentro desses 15 anos, 12 foram dedicados ao mercado financeiro, onde eu aprendi muito sobre técnicas de venda, sobre rapport, sobre negociações, enfim. E a partir disso, eu tomei a iniciativa de seguir outros caminhos. Hoje atuo como consultor de negócios, sou diretor no Inova Free e tenho aqui bastante gana aqui para estar trazendo as nossas temáticas e falando também aqui como organizador licenciado do TEDx Praça Getúlio Vargas, que vai estar acontecendo aqui na nossa cidade. Que bom, cheio aí de emoção, quer dizer, recebo essa sua fala, não foi construída anteriormente, traz aí, mas a vida é assim, né? A melhor coisa que tem é a gente saber, a gente ir caminhando e a gente, de alguma forma, a gente semeando e lá na frente a gente repercutir aí o que você, como você apresentou aqui agora, e é isso, né? E espero que você, da mesma forma que a gente, em algum momento, a gente pôde contribuir para fazer a diferença para você, você possa contribuir para outros para que faça. São conexões, né, que a gente faz
Isso, na verdade, e faz muito bem a gente. Tá? Entrei de um jeito, já estou de outro, já estou alimentado. É a lei da semeadura, né? Exatamente, é falar nisso aí. Mas, junto com o João Gabriel, como é que você quer que a gente... Como é que é o seu nome? A gente fala nome de guerra, seu. É Euguenin, é João, é Gabriel, como é que é? Eu costumo me apresentar como João Guenin, né? João Guenin, perfeito. Então, João Guenin. Mas eu tenho aqui, poxa, é uma pessoa que trabalhou comigo, tive a oportunidade de... Nós estamos falando aqui há 15 anos, a sede aqui do nosso estúdio é em Nova Friburgo, e há 15 anos atrás nós passamos por um momento, acho que inédito na nossa história, que deixou com certeza marcas, a gente não pode, não quer esquecer, porque isso e impactou a cidade, onde nós tivemos uma das maiores tragédias climáticas do mundo, né? Não foi do Brasil, não foi do estado do Rio, foi do mundo. E o que acontece? Naquele momento eu ocupava uma posição na administração pública que era de secretário de Cultura e tinha uma relação muito próxima com atores, com personagens da cultura aqui da cidade e da região, e o Beto estava lá há 15 anos atrás, e mais um pouco, né? Iniciei em 2009 ali, e tivemos aí, fomos cúmplices em vários momentos aqui na ativação da cultura de Nova Friburgo, e também me traz muito orgulho em saber que o Beto deu sequência e que ele hoje é alguém que vive disso e que tem orgulho e é um exemplo e está aqui hoje na figura de exemplar, das práticas exemplares dele e tal. Mas isso também, eu não desconstruo o currículo dele, vou falar o currículo formal, mas só para dizer que tem uma relação já de algum tempo também, a semelhança sua, João, com o Beto. Beto Grilo, montanhista, historiador, designer de permacultura e produtor cultural com 25 anos de experiência, consultor e mentor de projetos com sustentabilidade regenerativa, cultura e criatividade, articulador de redes e desenvolvedor de ecossistemas orgânicos. Foi subsecretário de Cultura de Nova Friburgo, cofundador do Instituto Serrano, aqui. Atualmente é diretor de desenvolvimento sustentável da Associação Nova Free Valley, que articula ecossistemas, além de líder do HCD, que nós vamos falar aqui do que se trata, mas nada melhor do que falar do currículo do Beto do que o próprio Beto se apresentar. Bem-vindo, Beto, prazer estar com você. Luiz, é uma alegria estar aqui, eu agradeço enormemente essa oportunidade. Como você falou, a gente teve um período lá em 2009, 2010, 2011, enfim, trabalhando junto, né, na construção, no fortalecimento, né, do Sistema Municipal de Cultura. Eu costumo falar que eu aprendi muito com você, enquanto homem público, né, o que é o jogo democrático, né, o que é a construção democrática, de política pública, de participação cidadã. Então, é muito bom a gente estar aqui hoje junto, né, retomando. E a gente volta e meia está se encontrando pelos movimentos da cidade, né, nos espaços. E, bom, eu sou produtor cultural. Lá em 2012 a gente começou, após, né, todo esse episódio que você falou, que aconteceu aqui em Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro, acho que foi um prenúncio de tudo que a gente iria ver acontecer no mundo, né, depois. Acho que aqui foi a primeira grande acontecimento climático, né, primeira tragédia climática. E depois disso a gente começou a precisar pensar que cidade, né, era essa, e a partir daí a gente começa a ver. A gente teve o prazer de fazer junto, né, em coautoria, você enquanto secretário e sua equipe, e nós enquanto sociedade civil, a segunda conferência municipal de cultura, onde a gente na época falava da economia da cultura, e que depois esse tema foi ampliado para a economia criativa, né? Então a gente já vem envolvido com cultura, criatividade aí há muitos anos, e o montanhista no meu currículo, ele não é casual, né? É porque essas montanhas aqui me fizeram ver um mundo diferente. Desde muito novo eu comecei a subir montanha, e o fato de subir, né, chegar no topo e olhar essa cidade de cima, olhar esse lugar onde a gente está inserido, olhar que para além dessas montanhas tem mais coisas, isso foi me dando essa gana de criar, né, uma possibilidade de vida que me fizesse ser mais feliz nesse território e poder colaborar com a preservação desse território. Então, por isso que o montanhista eu faço questão, o historiador me ampliou a visão de mundo, né, a visão de cultura, de tudo isso, e o resto é trajetória, né, e aí a gente vai construindo no dia a dia, a cada passo, né, com parcerias.
E aí, em 2024, chega esse evento a Nova Friburgo, o WCD, o World Creativity Day, o Dia Mundial da Criatividade, que a gente daqui a pouco pode falar mais dele, trazido pela Bianca Mota. Ano passado, 2025, foi a segunda edição, liderada aí pelo Marcelo Verlier. E na edição passada eu fui indicado para ser a liderança da edição de 2026, que é um maior evento colaborativo de criatividade do mundo, e que a gente vai ter aí a terceira edição já acontecendo aqui em Friburgo e em algumas dezenas de cidades do Brasil e em alguns países do mundo, né? Então a gente vai ter bastante Com certeza. assunto aí. Veja só, a gente ao início do programa, a gente fala que a gente precisa contextualizar. A gente precisa nivelar. O que é isso? Quem está aqui nos vendo sempre fica esperando pelo tema. E às vezes se ele achar que aquele tema não está conectado com ele, que não faz sentido para ele, e que o que acontece? Ele vem aqui e vem zapeando a gente, ou seja, passa para outro canal, quando na verdade a gente pede o seguinte: tenha paciência, dê oportunidade para a gente, não desista de nós e tal, porque a gente vai começar um tema que diz respeito. Eu sempre falo o seguinte: tudo que a gente traz aqui, via de regra, geralmente diz respeito a toda a sociedade. Tá? Então eu gostaria que vocês, ao iniciar, contextualizassem, para a gente poder nivelar, trazer todo mundo para próximo, na mesma página ou próximo dela, para que a gente possa saber um pouco desse enredo. E esse enredo aqui, acho que ele tem a ver com a sociedade, e tanto é que a gente colocou ali, dizendo que a criatividade e a inovação, elas estão impactando o mundo, ou seja, estão levando impacto, elas estão criando mudanças, estão gerando, né, impactos que com certeza fazem a necessidade do mundo mudar. Eu costumo dizer que o mais certo que nós temos na vida, a pessoa fala assim: o que é mais certo? É a morte. Não, o mais certo que nós temos, quer dizer, são as mudanças. Né? E a gente precisa estar atento às mudanças. Porque, na verdade, quem faz as mudanças somos nós. O tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. Então, a gente fala assim, dessa sociedade. É igual o lixo. Quando a gente coloca o lixo na rua, não existe o planeta B. Tá? Nós estamos colocando o lixo na rua, nós estamos colocando o futuro da civilização na rua. Tá? Então, dizer para você o seguinte: vamos nivelar, vamos contextualizar, aí ver quem começa. Falando de criatividade, falando de inovação e tal, e a gente aí vai tocando. Quem começa? Maravilha. Eu vou começar porque é o seguinte: o tema do WCD 2026, ele é do reconhecimento global ao impacto local. O que isso significa? Né? O mundo inteiro olha para o Brasil como o país mais criativo. Inclusive foi reconhecido agora, em 2025, em Cannes, né? Como o país mais criativo do mundo, né? O Brasil. E o que isso representa para a gente que está aqui em cada cidade desse país tão gigantesco, tão continental? Né? Como que esse reconhecimento pode gerar impacto? Né? O que a criatividade pode trazer de impacto no nível local? E eu falo que é tudo. Né? A gente vê que em grandes momentos, nos momentos mais... de maior intensidade, maior necessidade, é a criatividade que chega para resolver, para trazer solução, né? Assim, e aí é de onde surgem as inovações, né? A gente viu isso, por exemplo, agora na pandemia de Covid. Quantas soluções vieram das pessoas, das comunidades, dos movimentos, né? Das associações, enfim. E quanto que essas soluções depois começaram a ser replicadas, né? A gente tem inúmeros casos de pessoas que ganharam até prêmio, né? Porque acharam soluções inovadoras, porque desenvolveram negócios com responsabilidade social a partir de uma necessidade. Assim foi também em 2011, quando aconteceu aqui em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, uma grande tragédia climática. Foi a partir da criatividade, de achar soluções, que as coisas foram se redefinindo. Eu vou ser importuno, mas acho que se faz necessário. Claro. Porque tem gente que diz o seguinte: mas eu não sou criativo. Nós estamos falando para todo mundo. Essa é uma excelente provocação. O que é criativo? Eu não sou criativo. A pessoa confunde, ou talvez, não sei se aí vocês vão falar, criatividade com habilidade ou coisa desse sentido. Dá para você trazer um pouquinho mais o que seria criatividade para poder falar para todo mundo que está nos vendo e ouvindo? Criatividade, ela não é um dom inato. Não existem pessoas que nascem criativas, né? E pessoas que não nascem. Existem momentos, né, da sua trajetória, do seu crescimento, em que ela é mais aflorada. Né? Até, acho que existem até estudos que dizem que ela é mais aflorada até por volta dos 8 anos de idade, e exige que você faça manutenção dessa habilidade para que ela possa se desenvolver e estar mais aflorada. Né? Eu acho que assim, a criança por si só, ela está descobrindo o mundo, então ela vai explorar com muito mais naturalidade e curiosidade. E a gente vai, às vezes, conforme a gente vai virando adulto, né, a gente vai perdendo, às vezes, essas oportunidades de experienciar, de experimentar, de criar. Mas é uma habilidade ou uma capacidade que ela é treinável, que ela é desenvolvível, se é que existe
essa palavra, né? Ela requer, claro, repertório, ela requer um olhar curioso, ela requer uma série de coisas que são possíveis, né, de serem desenvolvidas e estimuladas. Claro que na primeira infância, se você tem a possibilidade, né, da criança receber os estímulos certos, estar em ambientes educativos que estimulem isso, a própria família. De explorar, né? Ter essa liberdade de conhecer o mundo, de explorar materiais. Isso vai dando repertório para que depois ela possa remixar tudo isso e ter as suas próprias ideias, né? Você vai... Porque as pessoas confundem criatividade com originalidade, né? Eu sou criativo se eu tiver uma grande ideia muito nova e muito diferente, aí eu sou criativo. Ou eu sou criativo se eu gostar de fazer arte. E não é muito sobre isso, né? É sobre a sua capacidade de estar recombinando coisas e achando novas possibilidades, né? E tudo isso acho que parte muito de repertório, né? Sempre. Que é você buscar diferentes temáticas, buscar diferentes assuntos dos quais não são da sua... necessariamente do seu nicho, para que você possa desenvolver essas soluções de forma espontânea, né? Não vai acontecer de você acordar criativo e ter uma ideia. A gente tem costuma dizer, né, que as principais ideias elas nascem no chuveiro, né? Vocês já ouviram essa expressão, né? As principais ideias elas nascem no chuveiro, que é o momento que você está mais tranquilo, você está mais relaxado, aquela água quente batendo ali na sua cabeça, então é um momento que você está mais desligado e você está permitindo a sua mente ir um pouco mais longe. Então é esse o momento que a criatividade nasce. Mas a gente pode fazer algumas tarefas no nosso dia a dia que pode permitir com que a nossa criatividade esteja mais aflorada, seja a forma de utilizar no trabalho. Acho que a rotina é o grande vilão e principalmente a forma como a gente conduz a nossa vida hoje, né? Eu acho que essa coisa também que você trouxe do chuveiro, porque é preciso o cérebro desconectar para reconectar, né? Então tem alguns estudiosos aí da criatividade, da inovação que falam isso, né? Às vezes você não consegue chegar a uma solução ou uma ideia, você tem que desligar daquilo, desligar do problema, vai fazer uma atividade física, vai fazer uma caminhada na natureza, vai contemplar um pouco, e aí quando sua mente desliga, parece que outras conexões, outras sinapses acontecem, e aí respostas surgem, ideias surgem. Então, não é sobre ficar botando a mente o tempo inteiro em processo de raciocínio, por exemplo, para você. Muitas vezes é ao contrário, às vezes você tem possibilidade de relaxar a sua mente, ou de fazer uma meditação, ou de fazer um hobby, ter um hobby. Se você for ver muitas pessoas que são assim, muito reconhecidas, né? São muito reconhecidas em algumas áreas, se você for ver, elas têm práticas muito parecidas disso, né? Ou elas praticam algum esporte radical, que é onde ela consegue ter um desligamento, ou ela tem algum hobby, ela vai jogar xadrez, ou ela vai fazer algum hobby artístico, alguma coisa. Então, existem caminhos, né? E a mente, eu acho que o que sintetiza tudo isso é que a mente precisa ser livre, né? Ela precisa ter espaços de expansão para poder, né? Eu acho que esse novo formato que foi permitido, assim, a obrigação que a gente teve de repensar os nossos caminhos com a pandemia, né? Eu acho que provocou uma nova reconexão com a criatividade. Acho que a gente tinha um modo de viver muito voltado para o trabalho e hoje muitas pessoas estão buscando ali uma qualidade de vida superior. Hoje você vê aí o boom das caminhadas, a gente já teve o boom da bike, né? Tem corrida também. Hoje agora a corrida está muito em alta. E acho que parte muito disso, né? Desse momento de criatividade, de desconexão da mentalidade, da rotina, do dia a dia. E eu acho que tudo isso contribui para que a criatividade esteja mais aflorada hoje em dia. Aos poucos, aí vocês já estão trazendo questões, a gente fez a provocação com relação à criatividade e daquela coisa de que todo mundo pode ser criativo em algum momento, ou em muitos momentos, ou permanentemente criativo. E sem dúvida. A gente ouve falar, tem escritores que são muito criativos, né? Uhum. Então tem lá autores que são muito criativos, né? Então, letristas, né? Que são muito criativos, eles se colocam ali e tal, permanentemente. Mas em algum momento da vida, com certeza, você se utiliza, como vocês falaram, da necessidade, né, de criar, né, soluções, a gente chama de situações que possam fazer com que a gente saia. Então, talvez a gente esteja hoje vivendo um tempo onde a gente precisa rotular, né, ou titular. Então, mas a criatividade, ela vem, né, ela vem do mundo, ela vem da origem, ela não precisa ser alguém que venha estudar, como você falou,
não tem necessariamente obrigatoriedade de ser o chamado artista convencional, não é? Não, nem um pouco. Por exemplo, o próprio WCD, que é um evento de criatividade, ele não é um evento feito por artistas e para artistas. Talvez a menor parte de pessoas que participem sejam os artistas. É toda uma outra gama de profissionais de diversas áreas, da área da saúde, da área, né, enfim, de empreendedorismo, da tecnologia. Então, assim, a criatividade, ela caminha e permeia tudo, né? E eu acho que dentro da história humana, o que trouxe a gente até aqui foi a capacidade da nossa espécie de ser criativa. Né? E a participação do evento, né, em 25, falando aqui da minha experiência pessoal, né, dentro do evento, foi justamente de ver isso, né? Por exemplo, corretores de imóveis utilizando a criatividade lá dentro do evento. Então, assim, muitas pessoas, assim, a gente às vezes tem ali pensamentos de que as pessoas só têm aquela forma de agir, de conduzir a vida, e muitas das vezes elas se descobrem de forma diferente dentro desses eventos que estimulam a criatividade, né? Sem dúvida, a gente está num momento do mundo, né, que eu como historiador, e eu brinco, né, que eu como historiador estou muito mais interessado no futuro do que no passado, porque é lá no futuro que a gente vai ter entendimento de várias coisas que estão acontecendo aqui agora, né? Então a gente tem que deixar isso e a gente tem que ir acompanhando isso para que no futuro, né, as pessoas entendam o momento, por exemplo, que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo um momento de profunda transformação, ruptura, né? De ruptura e transformação da cultura, da existência humana no planeta, né? Então, assim como a gente estuda lá a Idade Média, depois a gente vai, né, a gente estudou o Renascimento, estudou a Idade Média, e estudou essas fases na história, né? Eu acho que no futuro, essa era que a gente está vivendo aqui, esse tempo que a gente está vivo, ele vai ter um título, né? E vai ser estudado como um momento que foi uma grande transformação da nossa existência aqui no planeta Terra, né? Da nossa espécie, da história humana, né? Então, assim, e esse momento, acho que ele mais do que nunca, ele pede que sejamos criativos, né? Porque ele traz desafios, né? Ele traz transformações que desestabilizam muitas coisas que estão postas. Mas você traz agora aqui a provocação, e aqui a gente tem por necessidade ser provocativo. Nós estamos num programa de debate em que a gente tem que trazer, mas se isso faz sentido ou não faz sentido, né? Sem dúvida. Mas a gente está falando que a gente teve a necessidade da gente buscar e da gente se encontrar. Mas você acha que isso é do mundo hoje, né? As sociedades, elas estão entendendo isso, ou são atores isolados que estão vendo isso, ou as coisas estão surgindo naturalmente, até sem a gente perceber? Não sei se deu para entender por quê. Porque às vezes a gente fala assim, não, acontece o seguinte, tem dois caras lá que estão falando, é fácil para eles, né? Falar que vão sair, vão desconectar e a cabeça vai fazer. Minha cabeça, eu nem com um Rivotril, minha cabeça desconecta, né? Tenho muito problema, de repente os caras não têm problema. Então, como é que essas mudanças, vocês acham que a sociedade está se apropriando disso? A cidadania, como é que... Estou trazendo algo que a gente precisa dizer, porque senão as pessoas vão estar em casa, no trabalho, nos vendo, a gente me para na rua, mas eu estou vendo sempre programa, tá? Mas a gente precisa de ter essa crítica aqui, quem faz a crítica somos nós. Sem dúvida. Eu acho que essa necessidade da criatividade, eu acho que é inapta do ser humano. Quando você vê lá, desde os homens das cavernas, lá já tinha quem fosse pintar ali a parede, fazer ali algum tipo de provocação, algum tipo de coisa. Então eu acho que esse movimento é natural da própria existência do ser humano. Eu acho que da própria consciência de ser, de quem é, enfim. E eu acho que esse momento de ruptura que a gente está na sociedade, acho que um pouco disso que o Beto estava falando, é justamente a gente voltar a se conectar a esse momento e entender que é para todos. Eu acho que houve um momento da nossa história recente em que nós fomos um pouco podados dessa questão de criatividade, fomos muito condicionados a entender que a criatividade era para pessoas A, B ou C, e nos tornando cada vez mais ansiosos, mais depressivos, né, como você colocou também, porque eu acho que isso é natural, isso pede mais dentro do ser humano e faz com que, quando ele não consiga exercer isso, ele tenha essas limitações e consiga ali desenvolver algumas doenças psicológicas, né, como foi colocado. Eu acho que isso acaba acontecendo de forma natural. E eu acho que a pandemia acabou acelerando essa questão. Não sei se o Beto concorda comigo nesse sentido. Eu acho que, na verdade, as coisas não são lineares, né?
Assim, eu pelo menos penso assim. Eu acho que as coisas não são assim, primeiro a gente tem isso, depois a gente tem aquilo, depois a gente vai ter aquilo. Porque realmente, se a gente pensar assim, pode ter alguém que está nos assistindo de algum lugar do planeta pensando exatamente como você colocou. E é natural que ela pense, porque existem múltiplas... Vai soar meio maluco isso que eu vou falar aqui agora, mas existem múltiplas realidades acontecendo simultaneamente, né? Sim, com certeza. Isso é uma coisa... Então, assim, não existe uma realidade única para todo mundo. Existem muitas formas de estar no mundo, de perceber o mundo, a partir de uma N trajetórias que cada pessoa tem, N, enfim, contextos em que ela habita. Então, quando a gente fala no sentido mais amplo, né, mais geral, a gente também está reconhecendo que existem dificuldades. Mas isso não é um fator limitante. Muitas vezes até a dificuldade ela é um fator que faz com que a pessoa seja até mais criativa, né? Com que ela tenha até mais ideias, né? A gente tem uma ciência que eu chamo de ciência brasileira, que o mundo chama de gambiarra, né? A gente aqui no Brasil chama gambiarra. O cara vai lá, usa um arame para amarrar uma coisa, usa ali um material que às vezes não é um material perfeito, mas resolve um problema, né? Isso é uma característica, uma capacidade muito da necessidade, né? E o brasileiro tem muito isso, por quê? Porque a gente vive um país que, apesar de a gente ter abundância de recursos, a gente ainda tem um desnível social muito grande, então as pessoas acabam achando respostas com o que elas têm para resolver o problema que ela tem ali que resolver. E no mundo isso é muito reconhecido, por exemplo, né? Existem muitos brasileiros que quando vão para outros países onde a coisa é mais certa ali, mais ordenada, as pessoas ficam surpresas com a capacidade de, mas peraí, como você resolveu esse problema, né? Resolvi. Então, muitas vezes a necessidade também, ela faz com que a gente precise achar respostas, né? Então, acho que é sobre a gente ter capacidades de achar respostas também, né? Pra gente, pra nossa existência, pra vida, né? Vou trazer agora, mais uma vez, um contraponto, né? Você, em duas vezes, pelo menos, você fez, quer dizer, vamos colocar o termo, né? Essa exaltação do brasileiro, né? Uhum. Então, é claro, nós somos reconhecidos, acabamos, ano passado ganhamos uma premiação de cinema, esse ano acabamos de ganhar outra premiação no cinema, então, aquela coisa, o brasileiro é criativo e coisas nesse sentido. Mas nós estamos vivendo um tempo também, nós estamos sendo torpedeados por informação, por muita imagem, por uma série de coisas e tal, que isso provavelmente, aí eu queria trazer para vocês, isso inibe, né? Ou isso traz, aflora a necessidade ou faz, né? Então, da mesma forma que o empreender, você empreende por necessidade ou por oportunidade, né? E aí eu digo, por exemplo, eu tenho um filho que mora na Alemanha, outro dia estava 15 abaixo de zero. Sim. Praticamente a sensação térmica. E durante uns 3, 4 meses, praticamente a Alemanha, quem mora em Berlim, tem que praticamente sair de lá porque não vê céu. Né? As pessoas têm que conviver de outra forma. O home office é muito maior do que aqui, porque já se entende isso. Mas quando se fala em criatividade, porque eu estou falando que você falou das diferenças. Sim, sim. E você falou assim, pode ser uma coisa louca, mas não é uma coisa louca. Né? Assim. Tem gente que está nos vendo agora em outro país e com certeza a realidade dele é outra. Mas talvez ele tenha sido criativo. Né? Eu acredito até que essa pluralidade do Brasil é o que fomenta exatamente essa criatividade, porque as realidades aqui são muito distintas, né? Você pega aqui uma região, o Nordeste, o Sul, são países completamente diferentes. A gente pegar aí questões territoriais e você comparar aí o tamanho do Brasil com o tamanho de outros países, né? Um país continental, né? Então, eu acho que tudo isso provoca, né, essa grande gama de criatividade justamente por diferentes condições, diferentes necessidades. Mas na própria fala do Roosevelt, na sua própria fala, você já traz, por exemplo, a capacidade criativa do próprio povo alemão. Sim. 15 abaixo de zero, como é que eu vou trabalhar? Eu não tenho como sair de casa. Eu tenho que desenvolver um sistema, eu vou trabalhar home office. Perfeito. Eu preciso pegar sol, então eu preciso sair daqui. Então, como que eu crio uma possibilidade que eu possa trabalhar, gerar algum recurso financeiro e não estar no meu país? Então, eu acho que é isso, sabe? Independente, né, se é sobre escassez ou abundância, ou enfim, eu acho que é isso, é a capacidade de dar respostas, eu acho, sabe? A criatividade. Como que eu respondo à vida? Né? Como que eu respondo à vida é o que ela apresenta para mim e o que eu apresento de volta para ela, né? Então eu acho que é nesse sentido que... Você me traz agora também uma provocação, falando dessa questão, né? Eu estive lá no passado e vi o seguinte, apareceu um sol, todo mundo na rua, deitando no jardim, deitando em qualquer lugar, tirando a roupa, às vezes alguns literalmente tirando toda a roupa, nus.
E aí, quando a gente mostra às vezes na televisão o Central Park, né, um dia quente, né? Todo mundo lá no Central Park deitando, pegando aquilo ali, sendo criativo dentro da sua... Aquilo ali acho que é uma contemplação, né, que se faz ao céu, ao sol, à vida, né? Sim, é uma possibilidade de saúde, né? De você estar ali pegando o sol, ativando sua vitamina D. Então você está criando uma resposta, está criando uma... Né? E rompendo às vezes até com uma coisa que é isso. Pô, mas eu vou deitar na grama de um parque, né? Mas exatamente. Onde você tem para pegar sol, isso né? aqui não é tão comum. Não é? Porque a gente tem muito sol o tempo inteiro em todos os lugares. Não, isso que eu trouxe, essa provocação para você. Nós estamos falando aqui do Brasil, da criatividade. Tanto é que nós verificamos o seguinte, trazendo para uma outra lógica aqui, o futebol. Muitos jogadores vão lá para a Rússia, vão para outros países e tal, e aí fala assim, não me ambientei. Mas não dá, vai ser muito difícil, rapaz. Difícil, cara, é um caminhão de dinheiro que o cara ganha, mas, sinceramente, fazer o que eles fazem lá, o cara tem que estar ambientado ali. O cara sai do sol, Rio de Janeiro, shopping, praia, não sei o que e tal, quando pode, né? Então, Não, e esse exemplo que você usou, né? Assim, às vezes também muito dinheiro para quê? Né? Não tem nem o que fazer com tanto dinheiro. Perfeito. É uma fase na vida do cara. Aqui, vamos agora, nós estamos preparando para que a gente entre no tema específico, que é no HCD. Né? WCD. É WCD. Mas nós vamos falar então de inovação. E aí vamos trabalhar agora mais 5 minutos falando de inovação, falando muito de criatividade. Todo mundo sabe que criatividade está dentro de nós. Né? Agora vamos falar de inovação e a gente parte depois como a criatividade e inovação está impactando o mundo e a cidade. Quem começa? Quer falar, João? Então, acho que a gente até adiantou um pouco falando sobre criatividade, porque a inovação também anda muito aliada, né? Muitas das vezes a gente tem um pensamento que a inovação é algo muito inovador, mas muito disruptivo, né? Assim, uma coisa que vai quebrar, vai romper com algum padrão, uma coisa muito diferente, né? E muitas vezes não necessariamente é algo que vai transformar. Eu, por exemplo, eu gosto de contar essa história. Hoje, atuando como consultor de negócio, toda vez que eu chego para me apresentar em alguma empresa, eu sempre conto essa história, né? Eu trabalhei 12 anos no mercado financeiro e eu tinha o costume de falar que eu era muito preguiçoso, mas não preguiçoso no modo negativo ou pejorativo, mas eu sempre buscava meios de cumprir com os meus resultados em menos tempo do que os outros, porque eu gostava de ter ali a minha tranquilidade. Então, acho que essa questão de inovação e de criatividade, a gente precisa estar buscando isso, seja qual for a atividade que a gente desempenhe, para que a gente possa trazer transformação real. A gente vai estar falando um pouquinho disso, até como alguns eventos estimulam esse tipo de comportamento, qual é o impacto para as cidades, enfim, a gente vai estar trazendo isso um pouco aqui, mas acho que a inovação conversa muito com isso, né? Com a forma de ver. A gente está participando hoje de um programa aqui, né? Um videocast. Né? Não é um programa de rádio, também não é um programa de entrevista, não é um programa de televisão, é um pouco de tudo. E é adaptado a esse novo público consumidor que tudo muito rápido, gosta de consumir informações muito rápidos. A gente tem cortes aí que provavelmente vão sair, que são pílulas ali de conhecimento. A gente precisa estar se adaptando o tempo todo para a gente não ser atropelado, para a gente não ficar para trás. E a gente tende a pensar a inovação muito sempre como também existe essa confusão, né? As pessoas pensam em inovação como sofisticação, né? Como sofisticação tecnológica. O novo aparelho, dispositivo de celular que faz isso, faz aquilo. E não é só sobre tecnologia, né? Inovação não é só sobre tecnologia. E inovação também ela requer que sejamos criativos, né? Senão você não traz o novo, você não está inovando, né? E muitas vezes... E ser criativo sem inovar também não funciona, né? Porque acaba que uma coisa está atrelada à outra. Uma né? fica... E muitas vezes, assim, às vezes as ideias elas são muito simples e elas geram impactos enormes, né? Tem uma história também clássica que o pessoal sempre conta, o pessoal de empreendedorismo, essas coisas de que a fábrica de pasta de dente queria ampliar as vendas. E aí contratou todo tipo de consultores, de engenheiros, de não sei o quê. E aí foi um funcionário que trabalhava que deu a grande ideia. Peraí, você quer vender mais pasta? Aumenta a boca do tubo. Consumir mais. Tem que fazer as pessoas gastarem mais pasta. Uma inovação. Tipo, enquanto as pessoas estavam achando que talvez fosse investir em propaganda, investir em, sei lá, algum novo
sabor. Não, na verdade era aumentar a boca do tubo e essa ideia veio da pessoa que estava ali na fábrica, vivendo aquilo, produzindo aquilo. Então muitas vezes as ideias vêm também de onde a gente não espera, e isso eu acho legal, né? A gente também se abrir para isso, né? De que muitas vezes coisas que aparentemente não tem muito a ver, elas podem se conectar e gerar uma outra coisa, né? Às vezes você conversando com uma pessoa que não é da sua área, ela vai te trazer uma ideia super nova que vai te dar uma base para você inovar. Tem também uma fala que diz que inovação é fazer o mesmo de forma diferente, né? Também. Que é aquela pessoa que faz aquele salgadinho o tempo todo, mas fez só daquela forma, entregou numa bandeja, aí quando ele vai inovar, quando ele faz uma embalagem, quando ele coloca alguma coisa diferenciada, ele continua fazendo a empadinha dele, o empadão dele, mas ele inovou. Aqui no Brasil, no Brasil a gente teve um case de sucesso enorme que foi o Morango do Amor, né? Pois é. Foi ali uma solução ali. A gente já tinha a maçã do amor aí em todo tipo de feira aí, evento. É muito quermesse, né? Quermesse é muito comum esse tipo de... Hoje fizeram esse Morango do Amor ali, caramelizado, e virou uma febre, todo mundo postando em redes sociais, porque provoca também ali na exclusividade, todo mundo quer pertencer. Eu acho que pertencimento também é uma palavra-chave. Para os dias de hoje, todo mundo quer pertencer a alguma coisa, fazer parte de alguma coisa, de uma comunidade, enfim. E parte muito disso, né, que você está compartilhando. E aí, fechando então, para a gente poder avançar no impacto que a gente possa levar para a cidade. Quer dizer, inovação também, então, pela que vocês passaram, mesmo rapidamente, talvez seja a prima da criatividade. Sim. Em que qualquer um pode ser inovador. Sim. Né? Sim. Porque senão acho que nenhum desses temas eles são excludentes e nem exclusivos, sabe? Eu acho que tudo que a gente está falando aqui é para todo mundo. Assim, por exemplo, não dá para a gente falar de impacto da criatividade em qualquer contexto que seja, se ela não é para todo mundo, se aquilo ali não tá, se não há espaço onde todas as pessoas possam ser criativas. A mesma coisa a inovação, né? A inovação ela acaba esses ambientes inovadores ou estimular a inovação, ela deve ser algo para todas as pessoas, né? O João falou que o ambiente que nós estamos hoje, fazendo o que nós estamos fazendo, é extremamente inovador. Sem dúvida. Né? Quer dizer, nós não estamos num programa de TV, não estamos num programa de rádio, e ao mesmo tempo nós estamos no programa de TV, nós estamos no programa do rádio, e com uma simplicidade, né, e menos sofisticação, mas o que importa é o conteúdo. E ao mesmo tempo, como você estava falando para a gente antes da gente começar aqui, né, por exemplo, esse programa que a gente está fazendo aqui, esse videocast, ele e a TV Zoom aqui está ligada a um pool de outras emissoras, então quer dizer, vai se criando redes, conexões, isso também é extremamente inovador, né? Porque antigamente ficava cada um talvez disputando sua audiência, disputando seu público, muito no nível local, né? E aí como vão havendo as inovações tecnológicas, as inovações, né, de formatos, isso vão criando também possibilidades de ir inovando na distribuição desse conteúdo, né? Então tudo isso, você vê quanta coisa que vai puxando, né? As transformações elas vão puxando a necessidade da gente se reinventar, da gente criar possibilidades, né? E uma forma aqui, João, que quando o Beto traz isso, e naturalmente, porque também a gente está à frente lá da Associação Comercial, Industrial e Agrícola, da Axianf aqui, sempre fazendo aí a divulgação. Associação importantíssima, né? Aqui no nosso contexto. Que também tem muito da força de se associar. Quer dizer, o Beto, desde que eu conheço o Beto está sempre ligado, né, a grupos, né, aos chamados coletivos, sim, e tal, de redes e tal. Então, o que acontece? A forma quando ele disse isso, quando a TV Zoom vai para São Paulo e se une a mais outras 100 emissoras, micro e pequenas emissoras que jogam para o Brasil, é porque há um público, há um nicho, quer dizer, que se verifica da necessidade de você ver setorialmente, regionalmente e tal, como é que nós estamos falando aqui. De repente tem lá alguém no norte falando, como é que aqueles caras no nordeste, né? No norte tem até alguns lugares que falam com a mesma característica nossa, mas vão estar falando, como é que aquele pessoal fala, né? Como é que eles se colocam, como é que eles se vestem, né? Como é que ele tal, um tem barba, outro tem isso, tem aquilo, tal. Então, você vê, isso dentro dessa coisa continental que nós somos, quer dizer, nós estamos sendo aqui criativos, e nós estamos sendo ao mesmo tempo inovadores. E aí, vamos lá, e como é que a gente está impactando as cidades com relação a isso, meus caros amigos? Bom, eu acho assim, eu vou levantar a bola para o João e a gente vai jogando junto, né? A gente está aqui hoje falando de dois eventos, o TED Talks e o WCD, que é o Dia Mundial da Criatividade. E ambos
só acontecem porque a gente precisa da comunidade junto. A gente precisa que as pessoas se engajem, participem, façam parte disso, né? Então, daí a gente já começa a falar desse impacto que esses eventos trazem. Explica então os 2 eventos primeiro para a gente poder começar. Então vai lá, João, começa você falando do TED. São 2 eventos. Vocês aí, vieram aqui para falar isso e aqui. O propósito dele, depois eu falo do WCD. Perfeito. O TED, né, é uma comunidade, ela nasceu lá na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1984, junto com aquele boom do Vale do Silício, né? Quando estava surgindo ali o Google, a Adobe, enfim, a premissa desses encontros eram para discutir tecnologia, entretenimento e design, por isso esse acrônimo. Parte muito justamente quando a gente começou a pensar ali em neurociência, neurovendas, comportamento do consumidor, e a partir disso esse evento começou a crescer muito. Nos anos 90 ele começou a ser difundido por todos os Estados Unidos. Hoje está presente em mais de 170 países para estar falando sobre diversos assuntos. As temáticas se expandiram bastante. Hoje tem temática de todo tipo, mas é muito pautado em educação, em impacto social, em desenvolvimento de negócios. E hoje a gente pretende estar trazendo, né, o TEDx Praça Getúlio Vargas aqui para Nova Friburgo, a cidade da onde a gente fala. Pretende estar trazendo não, já trouxe. Perfeito. Mas também esse evento ele presente, né, como eu falei, em mais de 170 países no Brasil. É uma das comunidades mais engajadas com o TEDx, né? Os vídeos todos são publicados na página do TED Talks, com mais de 8,5 bilhões de views ao redor do mundo, a maior rede de ideias do planeta. E hoje a gente está tendo a oportunidade de trazer, né, para a nossa cidade. Nasceu muito da minha experiência no WCD, participar do maior evento de criatividade do mundo que aconteceu aqui na nossa cidade. Me abriu os olhos. Se a gente já tem o maior evento de criatividade, por que não trazer o maior palco de ideias também do planeta para cá? E esse que eu acho que é o ponto, porque os eventos se complementam, né? E a gente começa a posicionar a cidade aqui de Nova Friburgo dentro dessa rede global, dessa rede nacional, onde está se pensando criatividade, inovação, ideias. Então o TED, né, o slogan é, como é que é, dando voz... A ideia principal é compartilhar boas ideias. Compartilhar, né? Boas ideias, isso. E ao mesmo tempo é isso, dar voz para pessoas que têm ideias, né? Tipo assim, as pessoas que estão na cidade aqui, que pensam e que têm conteúdo para compartilhar, e você dá uma visibilidade, você dá palco para essas pessoas no nível local, mas também no nível global, né? Dentro dessa plataforma TED, né, a gente, nos anos 90, começou a se desenvolver o TEDx, né, que é esse evento X, que ele é desenvolvido independentemente, esse evento que a gente está trazendo, que eu costumo brincar que é o nosso evento TED com o nosso sotaque, né, a nossa forma. Você aí que está vendo em outra cidade, você pode estar levando também para a sua cidade, né? Esses eventos são colaborativos, sem fins lucrativos. É muito bacana o impacto. O Beto tem métricas incríveis aí para trazer do que a gente já vem construindo aqui dentro da nossa comunidade, e tenho certeza que para você aí também pode ser algo muito bacana aí dentro da sua comunidade. E tudo isso está falando exatamente disso, né? De engajamento, de participação, de pertencimento, né? De conectividade, né? Então isso gera N oportunidades. O WCD, né? O World Creativity Day, o Dia Mundial da Criatividade, ele surge a partir da instituição do Dia Mundial da Criatividade pela ONU, Organização das Nações Unidas. E aí, a Organização Mundial da Criatividade, que é uma organização fundada no Brasil, ela resolve começar a provocar a comemoração dessa data em 2018 e mobilizar pessoas. Então ele é um evento também colaborativo, simultâneo, e que a gente precisa que as pessoas se engajem. Ele é voluntário. Eu, como liderança esse ano da edição, eu não ganho um centavo com isso, com esse trabalho que eu estou fazendo. O que eu ganho é a participação num curso de formação de liderança criativa, promovido pelo WCO com grandes nomes da criatividade mundial. A gente sempre tem um mantenedor, que é quem custeia essa formação do líder da edição, e o restante, todo e qualquer recurso que chega de apoios, patrocínios, ele é para viabilizar o evento. E assim, é incrível, né? O evento chegou aqui em 2024, como eu falei, com a Bianca Mota. Ano passado foi liderado pelo Marcelo Verli, e o evento expandiu muito. Esse ano eu estou tendo a honra de estar aí à frente. E é muito bonito ver o que pode acontecer quando as pessoas se juntam com propósito, né? Ano passado, 2025, a gente teve em 5 dias de evento, que a gente fez em 5 dias.
8 espaços ocupados com programação, mais de 73 atividades gratuitas, porque todas as atividades são gratuitas, umas 200 pessoas envolvidas diretamente com o evento, um público aí de praticamente 2.000 pessoas ao longo dos dias, passando isso, o que a gente contabilizou, porque a gente provavelmente teve mais, tiveram atividades que teve muito público espontâneo não inscrito, né? Então, e tudo isso sem ser movido pelo dinheiro. Assim, né? E não que o dinheiro não seja um problema ou não seja uma necessidade, mas é que mostra que existem outras economias que podem viabilizar as coisas, né? E que quando a gente se junta, a gente pode realizar grandes feitos, né? A última foram quantas atividades? 73 atividades. 73, né? E foram 73 inspiradores que não receberam nada para estar lá, né? Inspiradores são as pessoas que oferecem atividade, né? O evento, a gente tem algumas categorias de participação. A pessoa pode ser um anfitrião, ou seja, ela vai ceder um espaço para receber a atividade do evento. Ela pode ser voluntária, e aí ela está ali para ajudar na organização, na realização do evento, trabalhando. E ela pode ser inspiradora. Inspiradora é quem vai oferecer algum tipo de atividade, seja uma oficina, uma palestra, uma exposição, sei lá, tantas coisas podem ser oferecidas. A gente teve todo tipo de atividade. Assim, a gente teve uma liderança indígena que conduziu uma atividade sobre a cultura do povo Puri. A gente teve pessoal da área de inclusão e acessibilidade trazendo atividades para pessoas surdas, para pessoas cegas. A gente teve pessoal na área de empreendedorismo, a gente tem pessoal na área de yoga, enfim, sustentabilidade, gastronomia. Então, assim, como que... E o que o impacto mais legal disso? Gera conexão real. Depois desses eventos, as pessoas passam a se conhecer e a realizar coisas juntas, né? Então a gente vê muitas oportunidades que surgem, né? Quando as pessoas realizam algo juntos, se conhecem e depois surgem, né? Novos trabalhos, projetos em conjunto, pessoas que muitas vezes podem apoiar a iniciativa do outro e que não conheciam aquela iniciativa passam a ser apoiadores, né? E eu gosto sempre de falar que fortalece muito esse turismo criativo, né? Também. Pessoas virem para a nossa cidade, conhecer aqui por causa do evento, vir conhecer, enfim, tirar as pessoas de casa um pouco do celular, da televisão, do computador, para ouvirem ali, participarem do evento. Tudo isso fortalece o mercado local, né? O comércio, prestadores de serviço. Então é uma cadeia que acaba se beneficiando com tudo isso, a cidade fica melhor vista, né? Enfim, benefício para todo mundo. E tem essa coisa de são eventos presenciais, né? O WCD ele até tem uma outra atividade que ela acontece online, mas a grande parte da programação ela é presencial, assim como o TED também ele é um evento presencial. Ele poderia ser só, né, um monte de palestra transmitida, gravada, online, mas não, ele é presencial. E por quê? Porque a gente vê que hoje, e isso é uma tendência, principalmente agora com o desenvolvimento tão acelerado, né, da inteligência artificial, de tudo que ela pode fazer, eu acho que o grande diferencial, a minha sensação é que o grande diferencial a gente vai voltar a ter muito valor nos eventos presenciais. Porque é no presencial que você vai ver se aquela coisa acontece de fato ou não, né? Porque hoje você pode ir para você pode usar uma inteligência artificial, produzir todo um cenário falso, ter um texto que não é seu, ter um conteúdo que não é você que entrega, né? Agora, no ao vivo, no presencial, é onde você está entregando o seu melhor, né? É onde as pessoas estão também recebendo ali, de fato, o seu melhor. E isso eu não estou aqui falando mal da inteligência artificial, ao contrário, eu acho que é uma ferramenta que está aí, é uma tecnologia que veio e vai realmente, já está impactando e vai transformar, mas eu acredito que as pessoas estão voltando e sentindo muita necessidade do presencial, da experiência, né? O experiencial. E o que é, assim, o grande diferencial, acho que o profissional do futuro é justamente o que detém a criatividade, né, Beto? A gente falando aqui da inteligência artificial e com as nossas limitações aqui da memória, enfim, do nosso tempo, obviamente uma inteligência artificial é capaz de fazer atividades com uma maior qualidade ou com uma entrega 7x7, enfim, mas ela nunca vai substituir justamente a criatividade, né? Essa entrega só o ser humano é capaz de ter, alguns poucos animais ali conseguem desenvolver ali uma criatividade, mas
eu acho que o profissional que quer se manter atualizado, que quer se manter empregado nesses novos formatos de trabalho que estão por vir, eu acho que a criatividade é essencial, né? E aí, para a gente poder, nós estamos agora faltando 8 minutos para concluir o programa, então a gente tem que perguntar, vocês não podem deixar de vir aqui sem falar, né? Então nós estamos falando sobre o impacto das cidades. Que tipo de transformação concreta acho que isso costuma surgir depois desses eventos? O que fica? A gente fala muito de legado, tal, herança criativa. Vamos lá. Agora eu vou fazer agora alguns questionamentos aí. Bom, eu acho que o que fica é isso. Você vai gerando conexões, você vai gerando uma comunidade. A gente hoje tá desenhando um hub, né, uma grande central da criatividade aqui em Nova Friburgo, que esse hub está integrando uma rede chamada Rede Brasil Criativo, e a gente tem aqui o Nova Friburgo Mais Criativo. Então a gente está trazendo a criatividade como pauta central para a gente estar pensando a nossa cidade, para a gente estar desenhando possibilidades para a nossa cidade. A gente vem vendo, né, muitas transformações ocorrendo e isso impacta nas cidades, né? Por exemplo, você como presidente da Associação, né, Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, quanto que as tecnologias estão transformando, né, o comércio, né, a indústria e a agricultura. E a gente precisa achar respostas, a gente precisa se adaptar aos novos tempos, a gente precisa criar nossas possibilidades frente a esse tempo, né? Então eu acho que esses eventos, eles são essas plataformas, né, esses lugares onde as pessoas se encontram e geram pensamento, conhecimento, ação para dar essas respostas. Então acho que o grande impacto que fica para as cidades primeiro, a gente trazer à luz, né, esse ativo, né, esse bem que nós temos, que é a criatividade. A partir daí, a gente começa a desenhar as possibilidades disso para a comunidade criativa e isso, obviamente, transborda para a cidade, porque quem faz a cidade são as pessoas, né? Então, assim, a cidade ela é fruto dessa dinâmica, né, de quem está empreendendo, de quem está criando, de quem está desenhando a cidade, de quem está pensando a gestão. Então, eu acho que o impacto é bem esse. João, assim, o que costuma surpreender? Você que teve ano passado e tal, e disse que você saiu, você está hoje numa nova experiência, né? Perfeito. Mas o que costuma surpreender quem participa pela primeira vez? Para quem está vendo a gente, está aqui, e aquela coisa, mas eu posso participar, eu não sou artista, eu não sou profissional. Então, já falando disso, vocês já falaram alguma coisa, mas o que vai, quem está vindo pela primeira vez e que deve vir, né? É importante, né? Acho que o Beto até tocou nesse ponto. Esse evento é para qualquer pessoa, de qualquer nível, de qualquer nível de estudo, nível social. Eu acho que o evento é muito bom nesse sentido, porque ele consegue agregar todo tipo de pessoa, conectar todo tipo de pessoa. Eu acho que o maior ativo que eu particularmente tive a partir desse evento foram as conexões, né? As pessoas das quais essa grande rede me proporcionou, tudo isso que a gente vem criando e movimentando a partir dali, o grande legado do WCD aqui em Nova Friburgo, eu acho que é essa conexão. E daí surgem muitas oportunidades, né? Por mais que o evento não seja remunerado, né? Nem eu nem o Beto recebemos para organizar esse evento, a partir daí surgem muitas conexões, negócios, isso... como são eventos que se complementam, não existe competição entre um evento e outro, não existe divisão, então a mesma comunidade que faz o WCD acontecer é a mesma comunidade que está se empenhando e se engajando para fazer o TED acontecer, né? Porque um traz voz e visibilidade para ideias, o outro pega essas ideias e bota em prática. Então, um é um lugar da gente exercitar ideias, né? Trazer essas ideias, e o outro é um lugar para a gente praticar as ideias. A grande ideia, né, desses eventos, eu acho que o grande barato é a gente poder ouvir de pessoas diferentes, de nichos diferentes, principalmente hoje com a difusão de redes sociais. A gente está sempre ouvindo sempre a mesma temática, porque ali o algoritmo vai estar sempre te entregando coisas que você já está acostumado, que você já tem interesse, né? Então você fura a bolha. Eu que, por exemplo,
tive ali uma experiência de 15 anos ali em um nicho específico. Hoje me vejo aqui organizando um evento TEDx, que é completamente fora do meu imaginário e é muito bacana. Eu acho que esse é o grande legado, o grande barato desses eventos. Eu que sou uma pessoa que vim muito do setor cultural e também ambiental, da sustentabilidade, eu comecei a cada vez mais furar essa bolha e ter conexão com pessoas da área da tecnologia, com o pessoal do empreendedorismo, até pessoa de RH, e aí você começa realmente a estabelecer conexões e ampliar horizontes, né? Eu acho que isso é... Olha só, nós estamos com 2 minutos e meio. Eu vou dar depois 30 segundos para vocês se despedirem, fazer um convite já para todos. Beleza. Mas 2 coisas que vocês falaram aqui, que eu programei para falar, não deu naturalmente, mas porque a coisa fluiu e isso é muito bom, né? Quando menos intervenção nós tivemos com relação à provocação e tal. Mas aqui tem uma coisa que diz o seguinte: ambientes criativos não surgem por decreto, surgem por prática contínua. Então, não é numa canetada que nós vamos fazer uma cidade ser transformada e tal. Então, isso é muito bacana, né? Sem dúvida. Nós estamos aqui, eu e Beto tivemos há, sei lá, quantos anos? 16? Mais de 16 anos e tal. E hoje nós continuamos aqui. É isso. Tá? Cada um na sua trincheira. É uma caminhada, né? É uma caminhada. Então, isso é importante, né? Quanto mais pessoas participam do processo, menos frágil o projeto se torna. Isso é outra questão. Criatividade não resolve tudo, mas sem ela, nada novo se sustenta. Então, é outra questão que eu trouxe para você. Vamos fazer outro programa depois, tá? Inovação exige método, mas também exige abertura para o inesperado. Sempre. Né? Uma cidade criativa é aquela que sabe ouvir antes de querer mostrar. Perfeito. A força de um movimento está na rede que ele constrói, não na visibilidade imediata. Então, isso eu trouxe exatamente isso. Então, queria agradecer vocês, dizer para vocês que vocês têm aí 1 minuto cada um para que possa fazer a fala do que vocês tiveram para falar aqui. Vai chegar em casa, a mulher, o filho, sei o quê, namorada. Você não falou aquilo lá, o colega e tal, o cúmplice, a gente fala muito de cumplicidade. Tá? Nós estamos aqui na cumplicidade. A Zoom quer que aconteça bem e tem que dar certo. E nós vamos estar juntos com vocês. Então vamos lá. Quem começa? Vamos lá. João. Vamos lá, João. Bem, falando para aqui, a câmera está aqui para você. Bem, fica aqui o convite para você conhecer, entrar nas redes sociais do TEDx Praça Getúlio Vargas, conhecer o movimento, entender tudo o que está acontecendo. A nossa temática desse ano é o movimento das ideias silenciosas, que é justamente para estar falando do impacto das pequenas coisas. O nosso objetivo é dar palco para vozes locais, poder proporcionar para que pessoas daqui possam falar para todo mundo e poder também proporcionar muita coisa bacana, muito conhecimento, muito insight legal. O evento vai acontecer no dia 17 de outubro e aqui em primeira mão, Roosevelt, eu guardei aqui para dar no seu programa. O evento vai acontecer aqui no Espaço ARP, a gente está anunciando oficialmente. Que é um grande espaço criativo que tem aqui em Nova Friburgo, né? Pegando esse gancho de contextualizar. Né? Perfeito, e é isso tudo aí, Beto, com você a palavra. Bom, só agradecer, Roosevelt, agradecer esse espaço maravilhoso aqui que a gente teve de troca de ideias, né? Porque assim a gente vai ampliando nossos entendimentos, né? Vai exercitando, né? O nosso diálogo. Convidar as pessoas a adicionarem, a fazerem parte, seguirem lá, né, o nosso perfil na rede social, que é o Nova Friburgo Mais Criativa, no Instagram. Lá você vai começar a receber todas as informações do WCD. Procure também World Creativity Day na internet, você vai achar as páginas do WCD. Lá você vai saber se a sua cidade está, você pode candidatar a sua cidade para realizar o evento. Esse é um evento colaborativo, ele vai acontecer em Nova Friburgo nos dias 21, 22 e 23 de abril, então está todo mundo convidado. Queria agradecer enormemente à Associação Nova Free Valley, a qual eu faço parte e que foi quem oportunizou a nossa presença aqui hoje, que é uma associação que vem articulando um ecossistema local de inovação e, enfim, abrindo várias portas, criando conexões. Então, agradecer também ao Espaço ARP, que é a ARP, né, que é a mantenedora dessa edição do WCD. Enfim, tantos parceiros que a gente às vezes não tem como nomear, mas tem muita gente boa junto, tem o Sebrae, a Cianf, eu tenho certeza que está junto. Só da gente estar aqui já é um grande apoio. Então é isso, Roosevelt, um prazer estar aqui, né, com você. Espero que a gente possa ter outras oportunidades aí. Olha só, eu encaixei aqui em tudo que nós falamos e que vocês falaram, né? Eu busco ser aqui o fio condutor, conduzir, mas vocês se conduziram muito bem, acho que o recado foi dado. A gente entrou aqui preocupado com o tema, que seria um pouco distanciado e tal. Eu acho que você viu teve a coisa da fruição. Mas eu queria deixar algumas falas aqui que
foram objeto do nosso debate aqui. Criatividade não é privilégio, é possibilidade. Ideias só mudam o mundo quando encontram quem? Pessoas. Cidade criativa é a que sabe ouvir, né? Inovação começa pequena, mas pensa grande. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco e até a próxima semana. Até lá.